Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos começando mais um episódio dessa série histórica do 18º Encontro Mineiro de Educação. E hoje nós vamos receber ele, Clóvis de Barros, uma autoridade, jornalista, escritor. Clóvis, prazer em receber. Prazer é meu. Muito obrigado pelas palmas, maravilha. Clóvis, eu queria começar esse bate-papo confessando. Eu gosto muito da Brené Brown e ela tem um livro chamado De Coragem de Ser Imperfeito. Eu confesso a você que eu lá na minha casa, no YouTube, vendo um professor com uma coquinha do lado, vibrando, emocionado, falando que o sujeito se deu ao trabalho de criar e você apenas de entender o quanto você foi influente na minha vida e na minha escolha profissional e tudo mais. E a minha primeira pergunta tem muito a ver com isso. Como você vê esse processo de educação a partir do contexto da mídia? A prova do PISA, a próxima prova, vai justamente trazer esse aspecto da mídia e da IA para justamente entender como os alunos estão se relacionando com isso. E você foi um expoente nesse meio, se tornando uma pessoa de muita influência, um professor no qual uma comunidade gigantesca queria ouvir, queria ver. Como você vê esse processo midiático da sua aula? Bom, eu imagino que haja na nossa sociedade um interesse latente por tudo aquilo que possa ser formador e transformador da nossa juventude. É certo que o nosso desempenho enquanto educação nacional ainda está muito aquém das necessidades e das ambições do país. Mas é certo também que eu imagino que nos dias de hoje a consciência seja grande de que algo de muito revolucionário precisa ser feito urgentemente. Eu acho que as novas condições de ensino e de aprendizado, que são fortemente marcadas pelas novas técnicas, podem ser, de certo modo, um atalho para que nós consigamos sair do estágio, eu diria, primitivo e frágil em que nos encontramos e consigamos nos inserir entre as sociedades mais avançadas no campo da educação e da formação do jovem. Eu tenho me esforçado para, dentro do orbital das minhas preocupações, me esforçado para que o meu trabalho possibilite um pensamento arejado e crítico sobre as coisas do mundo e, com isso, a possibilidade de uma reflexão a respeito de como deveríamos viver e conviver sem o respeito necessário ao que sempre foi, sem o respeito necessário ao que nos é empurrado goela abaixo pelos tiranos da autoajuda, mas com certeza assumindo a responsabilidade que é a nossa de identificar os melhores caminhos para nós, né, na especificidade do nosso caso. Eu acho que eventos como esse são primorosos e necessários para que essa discussão avance e que nós consigamos aquilo que eu suponho seja do interesse de muitos, que é uma nova sociedade a partir de uma nova educação. Mas o processo é longo, o país é grande, os desafios são enormes, as desigualdades são imensas, não tem nada que facilite muito, mas se fosse fácil talvez não tivesse tanto mérito. Perfeito. Clóvis, uma das coisas que a gente vem discutindo muito
Só hoje a gente fez mais de 14 entrevistas dentro do 18º Encontro Mineiro de Educação, promovido pelo Cinep na gestão do professor Winder. E a gente tem ouvido muito sobre a questão da tecnologia entrando e um certo apagamento da humanidade no sentido do desejo, do tesão. E eu lembro muito dos seus vídeos e numa discussão que você traz de Nietzsche, do eterno retorno, e dessa coisa de se imaginar sendo, se você tivesse que repetir esse dia pela eternidade, valeria a pena viver, e você discute muito sobre o valor da vida. Você acha que o que de fato fez tanto eu e milhares de pessoas se apaixonar pelaquele professor, dando aula, sendo gravado e reproduzido no YouTube, foi porque você é um cara intenso, que põe paixão no que faz, e de fato, se o professor entender que é preciso ter, com perdão da expressão que você muito bem utiliza, tesão pela coisa, é o que de fato fará ele conquistar corações, conquistar mentes. Como é que você vê essa provocação? Eu acho que a comunidade de professores é imensa. Eu fico me perguntando se existe alguma outra profissão que tenha tanta gente, né? E é evidente que dentro dessa comunidade tem gente de todo tipo, né? Com todo tipo de pretensão, de finalidade, de propósito, né? E alguns de nós, de fato, temos na nossa atividade a razão da nossa vida, a razão maior mesmo, né? E por que é assim é difícil saber, mas o fato é que é assim. Não faria nenhum sentido continuar vivendo se não fosse para continuar ensinando, né? Agora, é claro, haverá também quem dê aula para completar o orçamento familiar. Não, tem de tudo. Tem. Então, é normal também que nós, professores, passemos da educação para os nossos jovens uma imagem muito fragmentada, heterogênea, muito Frankenstein, assim, né? Tem horas que o aluno vai para a escola e acha que a escola é uma maravilha porque encontra professores deslumbrados com aquilo que ensinam, e tem horas que o aluno vai para a escola e entende a escola como um fardo a suportar, porque também é um fardo o que sente o professor na hora de ensinar. Então, seria fundamental que, dada a importância que a educação tem para qualquer sociedade, que esse trabalho fosse realizado por gente, em primeiro lugar, que gosta do que faz. Em segundo lugar, que de fato se incomoda, né? Se incomoda genuinamente com a formação do seu aluno. E isso eu acho que faz toda a diferença. No fundo, esse sucesso a que você se refere se deve ao fato das pessoas perceberem que existe uma certa sinceridade, uma certa autenticidade naquilo que está sendo dito. Na hora que você levanta os braços, bate no peito e diz, pô, né, é preciso ter brio, você percebe que existe ali uma preocupação do professor com o aluno. Uma preocupação genuína. Não estou ali esperando a aula acabar. Não estou ali meio que tanto faz, tanto fez, se aprendeu ou não aprendeu. E é isso que encanta um pouco. O que encanta é a genuína preocupação com o outro. As pessoas estão cansadas de gente que só se incomoda consigo mesmo. Eu acho que isso é um fator que diferencia quando você autenticamente mostra que está incomodado com a sorte, a formação e a vida do outro. Eu acho que é por aí. Sensacional, muito bem. Senhoras e senhores, a gente teve a honra e o prazer de ouvir aqui no nosso podcast
uma das mentes mais brilhantes desse país, um provocador, uma pessoa que tem paixão pelaquilo que faz. E daqui a pouquinho a gente confere ele no palco do 18º Encontro Mineiro de Educação, um evento promovido pelo Cinep MG, do professor Winder, sim, gestão do nosso querido professor Winder, que mais uma vez nos honra com um maravilhoso evento. E daqui a pouquinho, você que está aqui ao vivo aqui no nosso evento, confere Clóvis de Barros no palco. Muito obrigado, professor. Valeu, rapaz, obrigado. Valeu, gente, até daqui a pouco.